Muito bem. Já avisou que está gravando, vamos lá. Bom, a gente tem, então, só voltando, pessoal, para ficar gravadinho, 4 relações que podem existir entre as atividades. Término a início é a mais simples, é a que diz assim, uma atividade só começa quando a outra acaba, e é representado no gráfico de Gantt como no final da barrinha da primeira vem uma seta e tem a barrinha da segunda. E lá no project, basta você colocar na segunda o número da primeira como predecessora, que ele vai interpretar. Então, daqui, ó, sucessora, essa aqui é a sucessora, e você define como predecessora anterior só colocando o número da atividade, que é o que a gente tem nesse caso aqui. Essa atividade 3, a predecessora dela é a 2, e aqui já está implícito que o relacionamento entre elas é término e início. Por isso que elas ficam desenhadas no gráfico de Gantt desse jeito. Vejam a setinha aqui. Segundo modelo de relacionamento é do tipo início a início, tá certo? Início a início. E isso quer dizer que as atividades iniciam juntas, ou melhor, que a atividade sucessora inicia junto com a atividade predecessora. Quem manda é a predecessora. E ela vem e vai colocar o seu início na hora, no exato momento que a predecessora também iniciar. Para você falar isso ao project, aí você já tem que escrever aqui do lado 3 e I. Não é só mais 3. Se você puser 3, é terminar início. Mas se você puser 3 e I, é início a início. Ok? Se você entendeu essas duas, digamos que eu tivesse uma atividade aqui de 5 dias. Fica fácil de você entender também o terceiro relacionamento, que é um relacionamento término a término. Término a término quer dizer que as duas têm que acabar juntas, ou elas podem acabar juntas, ou o limite para a segunda acabar é o limite da primeira. Então, na sucessora, vejam, digamos que aqui você diz assim, olha, bem aqui, essa atividade 6 aqui é a atividade de pintura, tá? Que é a final. Estou finalizando a reforma, é a pintura. E essa atividade aqui, a 6, desculpa, essa atividade da linha 6, que é a atividade 5, é a pintura, e a atividade que está na linha 7 é a limpeza. Só que é o seguinte, eu preciso, no dia que eu estou terminando de pintar, também terminar de limpar. E aí eu digo que essas duas atividades aqui, ó, essa 7, com relação a 6, ela tem que ser término a término. Porque, independente de quanto tempo a atividade 5 dure, essas duas vão terminar juntas. E vejam, ele deslocou a barrinha dessa aqui lá para o final, porque ele alinhou aqui com o término aqui, ó. Então, na hora que essa atividade 5 aqui for terminar, o project vai terminar também essa atividade aqui. Certo? Elas estão ligadas pelo final. Eu estou agora dizendo que elas acabam juntas. Se eu pusesse aqui, ó, 15 dias, a atividade de baixo também se desloca. Certo? Então, vejam. Só o número significa término e início. Se você quer início a início, é II. Se você quer que as duas acabem juntas, é TT, término-término. Existe uma quarta relação que é matematicamente possível, mas que eu nunca usei, e eu acho que vocês também nunca vão usar, mas ela é só por questões matemáticas possível, é a IT, início a término. Não confunda com término e início. É sempre assim, ó. Se a predecessora terminar, a sucessora começa, certo? Essa aqui, ó, se a predecessora iniciar, a sucessora pode começar. Desculpe, pode terminar. Como assim, Paulo César? Hã? Alô? Alguém falou alguma coisa? Não. Então, muito bem. A IT, que é início a término, significa que uma atividade só pode terminar quando outra tiver iniciado. Não confunda as coisas.
Isso aqui é tão complicado da gente explicar, pessoal, que em construção eu nunca consegui utilizar isso aqui, tá? Ainda não, pode ser que eu utilize. Mas a ideia é essa aqui, ó, para a gente entender. Imagine um vigilante, o vigilante da obra. Eles trabalham em turnos, de 12 em 12 horas. Só que é o seguinte, a obra não pode ficar sem vigilante, tá? Então, o turno, e pode ser que o vigilante que vai entrar, ele se atrase. Digamos que ele atrasou meia hora, furou o pneu da moto dele, ele não pôde chegar na hora, nas 7. Ele chegou 7h30. Das 7 às 7h30, o vigilante que devia sair às 7 horas, ele continua trabalhando. Então, ele tem que... o turno dele só acaba na hora que o turno do outro começa. Não, professor, você está dizendo que um começa na hora que o outro... Não, não é. Vejam a relação entre as atividades. Essa atividade vai perdurar, a atividade do primeiro vigilante, até a hora que o outro começa. Não é o contrário. Não é o outro começa quando essa acaba. Quem está mandando na relação entre as duas atividades é a segunda atividade. Então, aí é início a término. Mas não se preocupem com isso, não, que eu particularmente, nunca usei, não vi ninguém usando. Mas é porque isso aí é matematicamente possível, tá? E existem situações onde pode ser utilizado. Mas então, vejam. Aqui nós temos, então, todas as relações que normalmente a gente vai utilizar. TI, II e 6T. Muito bem. Mas vamos supor uma coisa. Eu tenho uma atividade, e essa aqui já é um exemplo bem bom para a gente. Eu tenho uma atividade que é a concretagem. Certo? Concretagem. Eu preparei a forma, eu coloquei a armadura lá da laje, está tudo pronto para eu concretar. Certo? E essa concretagem, ela leva 2 dias. É uma concretagem gigantesca. Não, vamos fazer um dia. Essa concretagem leva 1 dia, tá bom? A próxima atividade é eu fazer a marcação das paredes, tá? Para poder subir a alvenaria. Marcação da alvenaria. E eu vou colocar que a marcação da alvenaria leva 2 dias. 2 dias. Certo? Vejam, só para a gente entender, eu vou até apagar essas aqui. O que é que isso aqui está dizendo? Está dizendo que a concretagem vai durar 1 dia e a marcação da alvenaria vai durar 2 dias, certo? E a marcação só pode acontecer depois da concretagem, não é isso? O que é que isso aqui tem de errado que não pode acontecer desse jeito, é impossível acontecer desse jeito? Vê se algum de vocês consegue me dizer. Na vida real. Tem que aguardar o tempo de cura da estrutura, a laje. Isso. Se eu concretei hoje, amanhã eu não posso fazer a marcação da alvenaria. Porque o concreto está mole, meu povo. Tem que esperar, né, tantos dias, parará, né? Vamos supor que o meu concreto que eu estou usando, parará, ele é todo XPTO. 1 semana depois, eu consigo. Eu tenho que esperar 1 semana o concreto paradinho para poder andar em cima dele. Certo? Essa 1 semana de espera, nós vamos chamar de latência. Latência é um tempo entre as atividades que não pertence a nenhuma atividade, mas que depois que uma termina, você passa esse tempo de latência e aí você pode iniciar outra, certo? Esse tempo de latência, eu vou mostrar de várias maneiras. Eu primeiro vou mostrar onde aparece mesmo o nome de latência, tá? Se você, numa atividade qualquer, pessoal, clicar 2 vezes nela aqui, ó, vou clicar 2 vezes nela. Aqui pronto. Aparece essa caixinha aqui. Ou então, eu acho que essa caixinha também aparece se você clicar aqui em informações. Ó. Isso, a mesma caixinha. Marquei a atividade, cliquei em informações. Aí vamos lá. Bem aqui em predecessoras, está dizendo, ó. Lembra que é a atividade 2? Ó? Atividade 2, está aqui ela, que é a concretagem.
O relacionamento entre elas é terminar início, e vejam que aqui tem aqueles 4 que eu falei, ó, mas terminar início. E aqui ele está dizendo latência zero. Latência zero. Quando um acaba, não tem espaço entre as duas, não. Já começa a segunda. Mas se eu colocar os meus 7 dias aqui, 7, ainda vou botar 7 DD, tá? 7 dias corridos. Vejam o que vai acontecer com o Gantt. Ó, o Gantt vai mudar, essa data vai mudar e o tempo aqui também vai tudo mudar. Só com esse 7 DD. Aqui eu digo que é o tempo que você vai ficar, depois que a atividade 1 acabar, é o tempo que você vai esperar para poder iniciar a segunda. Vou botar OK. Vejam aí o que é que mudou. Apareceu aqui, ó, a seguinte coisa. Estava só 2. E aí, para especificar a TI, o Project coloca, ó, é 2 TI, que é uma acaba para a outra começar, mais 7 dias de um prazo de latência de 7 dias. Ok? O gráfico de Gantt ficou assim, ó. Notem que tá aqui a seta sai do final e entra no começo da outra, tá certo? Só que agora elas não estão juntinhas porque tem um período de latência aqui. Esse período de latência aqui está influenciando no total de dias do projeto. Essa atividade só tem 2 dias, essa só tem 1 dia. E o projeto está durando 8 dias úteis, que é sempre úteis, tá? Mas se você for ver aqui, ó, o dia de calendário vai do dia 21 ao 31, são 11. Então tá tudo aqui. Todas as informações que a gente discutiu até agora estão aqui. Professor, não sei se o senhor já mencionou, mas esse D aí, depois do dia, no caso, dias D, É dia é corrido. o que? Ah, Corrido. dias corridos. Ah, tudo bem. Pode ser escrito DD também, né? Pode ser escrito DD. Beleza. E aí, vamos lá. Eu estou usando de propósito DD só para vocês assimilarem, tá? Vamos supor que nesse projeto tem marcação da alvenaria. Aí, ó, a alvenaria. A alvenaria vai levar 20 dias para ser feito, tá? Vou só colocar aqui o pincelzinho. Tá? 20 dias para ser feito. E depois da alvenaria, eu vou revestimento. Vou começar o revestimento. Revestimento também vai ser 20 dias. Ok? Muito bem. Eu sei que a alvenaria só vai poder começar depois da marcação da alvenaria, tá? Então aqui vai ser 3, ó. Só o 3, normal. Tranquilo? Ó, eu fiz a concretagem, esperei 7 dias, tá? Esses 7 dias aqui. Aí fiz a marcação da alvenaria, tá tudo legal. Aí vou começar a levantar a alvenaria. A alvenaria vai levar 20 dias para eu fazer. E aí alguém chegou e disse assim, tá, tudo bem, então você vai pegar e vai fazer o revestimento depois da alvenaria. O que é lógico, tem que ter alvenaria para começar a enlaçar e tal, botar o reboco. E aí alguém chega e fala isso, 4. Isso está coerente? Isso está coerente? A pergunta que eu faço é, imagina que esses 20 dias é o tempo para eu fazer a alvenaria de um andar inteiro de um prédio, certo? Ok? Um andar inteiro de um prédio, ele... Já que eu vou levar 20 dias, eu fiz alguma parede hoje, aí amanhã eu vou fazer outra parede, enquanto a primeira que eu fiz está secando. Daqui a, sei lá, 5 dias, aquela parede lá, a primeira que eu fiz, já está no ponto de fazer o revestimento, certo? Pelo que está dito aqui, eu tenho que terminar toda a alvenaria para começar o revestimento. Mas pode ser que eu não queira fazer isso. Eu vou dizer assim, a minha estratégia vai ser, eu vou começar a alvenaria, ou desculpe, o revestimento, quando a alvenaria estiver na metade.
Olha o que eu falei, na metade. Como é que eu especifico isso? Como é que eu especifico isso? Ou eu posso olhar aqui e dizer, olha, quando tiver com 10 dias, começa a alvenaria, ou eu posso botar também percentual, tá? Vamos fazer das duas maneiras. Mas vamos raciocinar como é que seria isso. Tem duas maneiras de eu fazer isso. Eu vou ligar as atividades ou pelo início ou pelo final, tá bom? Então, veja, se eu fosse ligar as atividades pelo início, e aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar informações. Essa atividade 5, ela vai estar relacionada à atividade 4, início a início, com uma latência de 10 dias, ok? Latência de 10, vejam só aqui o gráfico como é que vai ficar. Se elas fossem 0 dias, elas começariam juntas, certo? E a representação era 4 e I. Só que eu quero dar uma latência no início da segunda. A latência que eu vou dar no início da segunda é exatamente de 10 dias. Põe OK e veja como é que fica o gráfico. Elas estão unidas pelo início, certo? Só que existe uma diferença entre os inícios aqui, que é exatamente a latência que é esperada para essa segunda começar. Mas por que existe mesmo essa latência? Porque eu quero dar um avanço na quantidade da alvenaria, porque quando eu começar o investimento, eu já tenho a alvenaria feita e já secou. Deu para entender isso, pessoal? Então, a latência também serve para isso. Você bota duas atividades iniciando e joga mais uma latência, porque a segunda vai ter que esperar um pouco para poder iniciar. Isso também poderia ser representado no project da seguinte maneira. Vamos lá, informações. Aqui eu poderia colocar latência de 50%. Botei o percentual, certo? Põe OK. Veja como é que ele representa 4 II mais 50% da atividade anterior. Certo? Da atividade anterior. Por exemplo, se eu botasse aqui 10 dias, 10 DD, vocês vão ver que vem para metade da barrinha aqui, ó. Metade da atividade anterior, tá? 20 dias. Então, inicia. Aí, como é que eu interpreto isso? As atividades vão ter como marco que as une o início, é como se elas iniciassem juntas, porém a segunda vai ter uma latênciazinha até chegar na metade da primeira. Certo? Alguma pergunta até agora? Alguém tem dúvida com relação à latência? Eu vou complicar um pouco a mais. Eu vou complicar um pouco agora. Esse mesmo raciocínio poderia ser feito de outra maneira. Que outra maneira era? Se eu chegar aqui na atividade 4, eu posso dizer que elas são do tipo término a início e tem uma latência aqui de menos 10 dias. Menos 10 DD. Como assim? O que é que eu estou querendo dizer? Se eu puser isso aqui 0, desculpe, não é término a término, é término a início. Se eu puser aqui 0 de latência, como é que fica? Vai ficar uma barrinha depois da outra, certo? Só que agora eu quero recuar essa barra 10 dias para cá. Tá? Essa barra eu quero recuar 10 dias para cá. Então, eu vou só fazer o seguinte. Eu vou colocar nela uma latência negativa. Menos 10 DD. E veja como fica. A setinha saiu daqui, entra no início dessa, mas essa barra aqui, ela voltou 10 dias. Então, latência, a gente pode resumir como sendo o deslocamento que você dá na barra para frente, se for positiva, ou para trás, se for negativa. Em função do ponto inicial, que pode ser o início de uma atividade anterior ou o final de uma atividade anterior. Então, existe a ligação entre as atividades e, a partir dessa data de ligação, você pode dar
uma afastada na barrinha para frente, colocando uma latência positiva, e você pode você pode aplicar um atraso na barrinha, na segunda barrinha, se ela for negativa. O que, na verdade, latência positiva é atraso, né? E latência negativa é adiantamento, é trazer para mais cedo, tá? Mas aqui o deslocamento para a esquerda é negativo, deslocamento para a direita é positivo. Existe mais uma outra maneira de fazer isso aqui, que é você chegar aqui em informações e na predecessora, no lugar de menos 10 dd, aqui vai ser menos 50%. Lembre-se que o percentual é sempre em função da atividade anterior. Então, 50% da atividade predecessora. E aí a barrinha ficou exatamente igual, porque são 10 dias. Tá certo? Como é que eu leio isso? 4TI menos 50%. Quer dizer, a relação entre elas é terminar início e a segunda vai começar quando a primeira estiver na metade. Tem uma latência negativa aqui. Certo? Na questão 5 que vocês fizeram, que eu vou procurar aqui agora onde é que está. Downloads. Onde é que estava? Aqui. Na questão 5, eu vou pegar aqui de qualquer pessoa, por exemplo, João Caetano, questão 5. Vocês já fizeram isso, vamos só interpretar um pouco aqui agora. Vamos só interpretar. Então, eu fiz as estacas. Estou fazendo as estacas. Veja como tem coerência a coisa. Imagina um terreno, vou começar a estaquear. Eu vou colocar no terreno, sei lá, 80 estacas. Fiz as primeiras 5, deixei lá. Vamos supor que é uma estaca que eu também preciso completar, tem que dar um tempo ali. Parará. Só que a minha metodologia de ataque foi o seguinte, olha, eu vou começar a fazer os blocos e as vigas, que eu tenho que fazer a forma e tal, não sei o que, dos blocos. Depois das estacas, mas como as estacas vão durar 12 dias, eu vou deixar avançar metade das estacas, quer dizer, das 80, eu vou fazer 40, isso vai me dar uma frente de avanço grande. Quando tiver com 40, vai continuar estaqueando. E eu começo a fazer o trabalho dos blocos. É isso que está sendo dito aqui. Eu vou começar TI, então, essa começará depois que a estaca terminar, mas só que eu vou adiantar, vou puxar para trás 50%. Então, isso aqui no frigir dos ovos está dizendo que quando as estacas estiverem na metade, eu começo essa aqui. Certo? Estrutura de concreto. Colunas e vigas. Eu fiz as colunas e vigas. Vamos supor que aí terminou de concretar aqui. Eu consigo logar... aqui está... Isso aqui está... 4i, quem é o 4 aqui? 4 é essa, né? Para fazer as colunas e vigas, depois de blocos e vigas baldrame, né? Eu vou ter que ver quando é que essa inicia e aí espero 15 dias para começar. Tem um atraso aqui de 15 dias, mas o relacionamento é dessa aqui com essa. Essa aqui, as duas começam juntas. Olha só que coisa interessante. Só estou dizendo que as duas, se não tivesse latência, elas começariam juntas. Mas o ponto inicial, o que une as duas é o ponto inicial. Depois de 15 dias dessa data, aí eu começo a fazer essa aqui. Que é mais ou menos quando essa aqui estiver terminando. Essa dura 16 dias. Já pertinho do final dela, eu começo a fazer as colunas e vigas. Então, essa latência está fazendo isso. Ok? Essa aqui, ó, depois da laje. Laje de concreto, 20 dias que eu tenho lá para fazer a laje inteira. 3 dias antes dela terminar, eu começo a fazer a alvenaria de meio tijolo. E por aí vai. Quando eu não coloco nada, isso aqui é tudo TI, TI, TI. E quando eu... Aqui tem uma TT, ó, término a término. Isso aqui, se a gente for ver o desenho, tá uma setinha no final com alguma outra. Tá aqui essas duas, ó.
Isso aqui significa o TT. E o restante é latência. Então, vocês executaram isso, ó, a história dos dias corridos, e executaram também as latências, mesmo sem saber o que era, mas agora vocês podem voltar nos gráficos de vocês e vocês vão visualizar isso. Ó. Olha aqui como você visualiza a latência. Aqui, ó, termina essa atividade, vai começar a outra, mas tem uns 5 dias aqui no meio. Tudo bem? Por favor, perguntas. Nenhuma pergunta, vocês têm certeza absoluta? Por enquanto tá tranquilo, professor. Professor, Oi. quando tem, como no caso aí dessa célula aí 23, tem três predecessoras. A única coisa que ele vai fazer é só escolher a que vai demorar mais, né? A que é mais restritiva. Ele vai respeitar. Na verdade, é o seguinte: o que é que você está. Quando você coloca ali, você está formalizando um pensamento, tá? Eu só vou pintar as esquadrias, eu só vou fazer a pintura de esquadrias depois que. Vamos lá. Depois que 16, 17, 22. Depois que acontecer o reboco, o embolso e a massa, ok. Também depois que acontecer os azulejos, porque vai ter canto que vai ter azulejo, e vai ter canto que não tem, tá? Mas eu vou botar essa restrição para não me esquecer que eu só vou começar a pintar a porta, pintar depois que pregar também os azulejos, certo? E também depois das pinturas da pintura de alvenaria. Por que isso? Primeiro que isso aqui é a sua estratégia de ação, tá? Aí você diz assim, professor, mas o mais restritivo aqui, para não mudar nada nesse projeto, eu poderia ter deixado só o 22TT. Só que aqui eu estou dizendo que elas terminam juntas, né? Mas podia ser só o 22TT, porque aqui essa já depende do 16. Mas vejam, aqui está representado, tá? Aqui estão representadas as restrições que eu quero que sejam respeitadas. Se isso aqui é redundante ou não, não nos interessa, tá? Por quê? Porque pode ser que quando você esteja executando, isso aqui deu uma atrasada, alguma coisa parecida, e ela mude. E eu vou ter que me lembrar que tenho que respeitar essas restrições, tá? Então, mesmo o que você me falou foi o seguinte, a sua pergunta, entre aspas, era o seguinte, professor, pode ser que exista redundância aqui? Pode. Pode ser que exista redundância, e aí ele vai pegar o que for mais restritivo. Certinho? Beleza. Ótimo. O que mais? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou avançar, tá? Vejam, vocês já conseguem fazer as atividades, colocar as durações, e agora sabem o que é dia útil, o que não é, já sabem o que é que são marcos, que esses 0 dias aqui, bota aquele símbolozinho com um losango e a data, né, do jeito que está aqui. Muito bem. Só que a gente ainda não falou, por exemplo, dos recursos. E eu vou começar hoje a falar dos recursos, muito provavelmente vou gravar um vídeo extra para explicar melhor recurso, mas já quero começar hoje, tá bom? Então, muito bem. Vamos lá. Pessoal, para executar atividades, essas atividades não se executam sozinhas, né? O que faltava a gente agora aqui era começar a dizer quanto é que isso vai custar. E eu vou dar um exemplo bem simples para vocês, utilizando aqui esse mesmo arquivo. Vamos supor uma obra fictícia que só tem ajudantes, tá? Só para eu dizer para vocês como é que a coisa funciona. Só tem ajudantes. Tudo aqui vai ser feito com servente de pedreiro. A minha só tem servente de pedreiro, todo mundo é servente de pedreiro. E eu vou chamar todo mundo de colaborador, tá bom? Colaborador. E esse colaborador, ele custa R$ 5 a hora dele.
só para a gente fazer uma conta, tá? Fazer uma conta mais simples, R$10 a hora, R$10. Eu sei que eu vou usar trabalhadores que custam R$10 a hora e cada atividade dessa só vai mudar o número de trabalhadores, tá bom? Muito bem. Então, eu vou fazer aqui como é que eu faria para adicionar esses recursos. E aí, sim, para você dizer isso para o project, você tem que utilizar uma coisa chamada recursos. Você tem que adicionar ao seu projeto os recursos que o projeto vai utilizar. E a primeira coisa que você tem que fazer é informar o project que recursos estarão disponíveis para o projeto poder utilizar. Então, primeiro você fez todo o cronograminha aqui, e agora você vai dizer para o project que recursos ele pode utilizar. Como é que a gente faz isso? Se você vier aqui, tem várias maneiras de chegar lá, tá? Mas para mim a mais rápida é essa aqui, ó. Vem aqui em cima, no botãozinho aqui do gráfico gigante na setinha, e tem planilha de recursos. A planilha de recursos de vocês vai estar vazia, tá? Só que nosso acordo eu vou colocar agora um recurso que é o colaborador, o servente, seja o que for, vamos chamar aqui de trabalhador, para eu poder informar lá para o project quantos eu vou utilizar em cada atividade. Então, um recurso qualquer ele tem que ter um nome, vamos chamar de trabalhador, tá bom? Ele já colocou aqui um tipo. Tipo, existem 3. Depois eu explico para vocês melhor isso. Mas tudo que eu vá pagar por hora, tudo que eu conseguir medir o trabalho, é um recurso do tipo trabalho. Então, um trabalhador é do tipo trabalho. Eu não tenho, por exemplo, é muito diferente de, por exemplo, cimento que eu meço em sacos ou tijolos que eu meço em milheiro. Tá bom? Muito bem. E aqui, unidades máximas. Vamos entender sempre que 100% é 1, 200% são 2, 300% são 3. Isso pode ser mudado. Eu posso colocar aqui para aparecer 1, 2, 3, mas o normal é que venha assim, percentual. E aí vamos colocar, dizer que eu tenho disponíveis aqui. E aqui você diz o quanto você vai ter disponível para a obra, tá? 10. 1000 significa que eu tenho 10 disponíveis para serem utilizados na obra. A taxa padrão é quanto é que ele custa, eu já sei que é R$10 por hora. R$10 por hora. Se ele for fazer hora extra, é R$10 mais metade, R$15 por hora. Para a taxa de hora extra. Vamos parar por aqui, tá certo? Na definição, que eu quero só já mostrar para vocês como é que a coisa funciona lá, para a gente poder fazer exercício de alocação de recursos. Então, vejam, eu trabalhei de um lado nas atividades, fiz todo o gráfico gigante, coloquei lá as durações. De outro lado, eu estabeleci todos os recursos que eu vou disponibilizar para esse projeto utilizar e o custo de cada um, tá bom? Só que essas coisas ainda não estão se conversando. O que eu tenho que fazer agora é alocar os recursos às atividades. E aí vocês vão ver que o project vai começar a fazer para mim, sabe o quê? Se eu disser o recurso, quanto ele custa, e da atividade ele pega a duração, ele vai começar a me dizer quanto vai custar aquela atividade. E aí eu já começo a visualizar, sabe o quê? O orçamento do meu projeto. Ok? Vamos lá. Definir aqui, definir. Vou voltar para o gráfico gigante. Está aqui o gráfico gigante. E vejam que interessante as coisas aqui. Ó. O project, uma das coisas que o project faz melhor, tá? Ele nos ajuda a calcular essas coisas. Eu vou pedir, já está aparecendo aqui a atividade não, a coluna nome dos recursos. Eu vou pedir para aparecer também uma coluna chamada custo. Tá? Custo, só isso, custo. E ele está me dizendo que todas as atividades custam 0, tá certo? Porque não tem nem... Custa 0 por quê? Porque não tem nenhum recurso alocado. Mas veja que coisa interessante. Se eu chegar aqui nas estacas e disser que quem vai fazer a estaca é um trabalhador, cliquei aqui, ó. Essa é a maneira de definir que esse trabalho vai ser feito por um trabalhador. Aquele que custa R$10 por hora. Ao apertar Enter aqui,
Vejam que ele colocou aqui o nome do recurso trabalhador e já me disse que isso vai custar R$ 2.880. De onde é que ele tirou esse número, pessoal? Esse 2.880? Hein? Deixa eu ver aqui. 12 vezes 8. 2.880. Deixa eu voltar para cá. Cadê o project? Aqui, questão 5. É aqui? É não, né? Cadê o... Tem tanta coisa aberta aqui que... Achei. Aqui. Ele fez uma conta em função dos dias e quanto custaria por hora e chegou nessa conta, tá? Se eu chegasse aqui, por exemplo, lajes de concreto e dissesse que aqui também vai ter um trabalhador trabalhando, vejam, 1.600. Esse aqui tem 12 dias, custou 2.880. Ele está fazendo alguma conta ligada à hora extra. Depois a gente vai ver isso, tá? Mas aqui, que são dias normais, ó, 20 dias úteis, R$ 1.600. Vejam, 20 dias, 8 horas por dia, dá 160 horas. R$10 por hora, R$ 1.600. Aqui é porque ele está fazendo conta também em horário que não teria, e aí ele joga a hora extra, tá? Por isso que dá esse número maior. Se eu pudesse aqui, acho que 12 dias, ó, 12 dias dá 960, tá? Quando eu posso 12DD, aí fica tudo muito mais caro, tá certo? Então, ele... Foi até bom que eu tinha me esquecido disso, não era para eu ter utilizado essa atividade, mas vejam, 12 dias úteis. 12 dias úteis é 12 vezes 8, 96 horas, vezes R$10, 960. Se forem 12 dias corridos, o custo é maior. Tranquilo? Aí depende de quantos dias que não são úteis estão no meio aí, ele bota lá aquela conta que a gente fez com a... Ele bota aquele valor lá de hora extra. Mas vamos lá. Olha, professor, dias corridos o custo é maior? É porque não, ele trabalha em dia que não é útil. Ah, E aí entendi. cobra hora extra. Tu acha que se eu convocar alguém para trabalhar sábado e domingo, eu vou pagar a mesma hora? Não, é porque eu pensava que, sendo dias corridos, aí o trabalhador ia trabalhar nos dias úteis e o tempo ia ser corrido. Não, veja, 10 dias. 10 dias pode acontecer de ele trabalhar domingo, dele trabalhar sábado, domingo, os 5 dias da semana vai dar 7, depois o sábado e o domingo e a próxima segunda. Isso aí dá 10 dias, certo? 10 dias corridos. Nesses 10 dias corridos, essa é a pior situação. Eu tenho 4 dias que não são úteis. Nesses 4 dias, ele vai cobrar hora extra. Entendeu? Entendi. E aí é mais caro. Muito bem. Mas vamos lá. Então, aqui, ó, alvenaria de meio tijolo, um trabalhador, R$800. 10 dias, R$800. Legal. E se fossem 15? Vejam como está tudo linkado, pessoal. Se eu chegar aqui e disser que é 15 dias, ele alterou o Gantt, ele alterou a data, ele alterou todas as datas, ele alterou a data de duração do projeto, ele alterou esse custo aqui, que era 800 e agora está 1.200. E se eu voltar para 10, tudo voltou ao normal de novo. Então, todas essas contas o Project facilita para mim. E veja que o meu projeto já está custando R$5.280. Eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar aqui, eu vou colocar sempre um trabalhador, estou fazendo um Ctrl+V, né? Ctrl+C, Ctrl+V, e veja que à medida que eu vou acrescentando trabalhadores, ele vai calculando. Ele calcula a atividade que eu estou inserindo o trabalhador, ele calcula o valor da atividade mãe e ele vai mudando lá na atividade do projeto, lá no total do projeto. Professor, mas vamos supor que em reboco eu preciso de mais de um. Como é que eu faço? Opa, vamos lá. Informações. Bem aqui eu tenho recursos. Ó.
recurso, trabalhador, e eu vou precisar de 2 unidades, 200, ó, ok? Olha como é que ele representa. Aqui ele colocou 200%. São 2 trabalhadores. E vou precisar também, veja quanto é que dá 12 dias de 2 trabalhadores, 1920, e 12 dias de um trabalhador, 960. Ok? Aqui, posso dizer que também são 2 trabalhadores. Só que em portas, vai ser só um trabalhador fazendo isso. E janelas também. Só que pintura vão ser 3, tá? Outra maneira de fazer isso é você vir aqui, ó. Já ensinei 2, né? Uma é escolhendo aqui quando é 1, é o mais fácil. A outra, se você quiser mais de 1, você pode clicar na atividade, vir informações, na aba recursos, colocar o que você quiser. Ou você pode vir também aqui em recurso, ó. Tem um botãozinho atribuir recursos, que aparece essa janelinha aqui, que aí você pode acrescentar aqui quantas unidades, vamos botar 3 aqui, de trabalhadores, eu coloco atribuir e fechou. São quantas maneiras que eu já falei? 3, né? Tem mais uma? Tem mais uma. Se você, por exemplo, está aqui nessa atividade e você clicar aqui nesse botãozinho chamado detalhes, a tela se divide, aparece isso aqui embaixo, ó, tá certo? E aí, se você, para essa atividade, vier aqui embaixo, você pode chegar e selecionar trabalhador, tantas unidades que você queira, 3, e clique em OK. E ele preenche para você e faz isso, você pode sumir com os detalhes também. Então, a atribuição de recursos no Project pode ser feita de várias maneiras, tá? Todas essas 4 aí estão valendo, tá? Para pegar as informações, basta aqui clicar duplo, e aí eu quero um trabalhador aqui e mais um trabalhador aqui. E aí eu tenho todas as minhas atividades com pelo menos um recurso alocado, tá certo? E aqui é só mão de obra, né? Aqui eu estou dizendo que esse projeto ele está tendo um custo, por enquanto, de R$ 20.080. Alguma pergunta até agora, pessoal? Tranquilo. Tudo certo? Professor, Só só uma diga. pequena dúvida em relação àquele conceito de unidade máxima. Não ficou muito claro assim, a Certo. aplicação dele. Tá. Eu vou lá para a planilha de recursos, tá? Planilha de recursos. Inclusive, você está vendo que tem um vermelhinho aqui, né? Esse vermelhinho aqui, deixa eu só fazer uma coisa. Ele está causado por esses 12 dias D aqui. Vou só botar tudo. Depois eu explico essa história desses vermelhinhos. Eu estou na planilha de recursos e veja. Quando você vai ter uma obra, você não tem, por exemplo, recursos ilimitados, tá? Você tem assim, a minha equipe vai ser 10 pessoas, 10 trabalhadores que vão executar a minha obra. E eu vou alocando as pessoas à medida. Eu não posso sair, por exemplo, se eu tenho 10 pessoas, eu não posso abrir 11 frentes de trabalho. Não tem gente. Normalmente você tem limites. E aí você diz ao project a quantidade de recursos que você vai disponibilizar para aquele projeto. Isso aqui significa que, project, o recurso chamado trabalhador, eu terei apenas 10. Se eu tentar gastar mais do que 10, me avise. Certo? E aí eu vou fazer uma experiência com você, para você entender agora. Ó. Digamos que eu só coloquei 100% aqui. Viu que ficou vermelho? Por quê? Porque o project está dizendo... Ó, o project ele é meio escandaloso. Ele, quando vê alguma coisa errada, ele pinta logo de vermelho, certo? Vejam o que é que aconteceu. Se eu disser para o project que eu só tenho um trabalhador e eu tentar colocar nas atividades mais do que um, ele bota esse bonequinho vermelho. Ó. Por quê? Porque aqui, você está vendo que tem... Não, mas aqui eu coloquei só um trabalhador. Você colocou só um trabalhador nessa atividade aí. Tá certo? Nessa atividade aí. Mas essa atividade aqui, ela deve estar acontecendo junto com outra atividade que você também colocou um trabalhador. Aí ele não deixa.
Tá? Então, veja aqui, ó. Você está vendo que essas duas atividades vai ter uma hora que elas se esbarram? Se eu tiver um trabalhador para executar isso e um para executar isso, aqui eu já ia precisar de pelo menos 2. Aqui eu disse 2, ele disse que não dá. Aqui eu disse 2, ele disse que não dá. Aqui eu preciso só de 1, ele também disse que não dá, porque em algum lugar isso aqui eu estou executando duas coisas ao mesmo tempo, ó, essas duas ao mesmo tempo, então ele disse que não dá. 3, impossível. Então, todas as atividades eu estou com problema. Aí, digamos que eu chegue aqui e diga assim, não, estava brincando, Project. Não são, eu não vou ter um não só, eu vou ter 2 disponíveis. Ele diz, mas continua com problema, dá uma olhada lá. Aí eu venho para cá, veja, algumas atividades ele diz que não tem mais problema. Não tem uma coisa que a gente chama de superalocação. Essas atividades estão tranquilas, mas essa tem um problema, essa eu já não tenho. Essa aqui, se você tiver só 2, vai ter alguém fazendo aqui e alguém fazendo outra coisa em algum lugar. E eu vou precisar de mais gente. Não dá. Então, vejam, com 2, o project reclama. E se eu colocasse 3? Ainda tem problema. Vamos dar uma olhada nas atividades. Veja, a maioria das atividades agora não vai acontecer. Porque está com esse problema. Desculpa, a maioria das atividades não tem problema, mas algumas eu ainda tenho problema aqui, ó. Com 3. Tá, e se eu disser para o project que vou ter 4, ainda vai ter coisa com problema, porque está em vermelho. Eu chego aqui e digo aqui, ó, ainda tem. Ei, project, e agora? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que são 5. 5 ainda vai ter problema, eu vou visualizar aqui, veja que está diminuindo a quantidade de coisa com problema, só são 6 agora, tá? E agora eu vou chegar lá e vou tentar fazer o meu projeto com 6 pessoas. Não dá ainda, vou ver o que é que está com problema, ainda são aquelas. Né? Olha, porque tem 2 que são 3 trabalhadores, isso. né, pessoal? Ó, aqui precisa de 3, aqui de 3 e aqui de 3. Então, vamos ver o seguinte. Aí eu já posso fazer o seguinte, professor, não precisa mais voltar não, vamos resolver lá. Vamos confiar no project. 7 não dá. 8 deu. 8 deu. E agora está tudo tranquilo. Certo? Entendi. Entendeu agora? Entendi. Então, Claro esse limite que você coloca, planilha de recursos, esse limite aqui de unidades máximas, é uma espécie de proteção que você coloca para o project te avisar se você tentar ultrapassar. Certo? Entendi, professor. Obrigado. Nada. O que mais? Então, vejam. O que é que nós sabemos até agora? Nós sabemos criar as tarefas, colocar a hierarquia entre elas, inserir a duração entre elas, tanto dias corridos como dias úteis. Conseguimos colocar predecessoras e agora a gente já entende também o que são as latências. Então, posso falar de latências com vocês à vontade. E tenho também a questão dos recursos, que eu ensinei a colocar recurso do tipo trabalho. Entendam trabalho como sendo mão de obra. Vou ensinar agora também, já aproveitar que a gente tem um tempinho, e mostrar material, tá? Vamos supor também que, para resumir, só para resumir, eu vou criar um tipo... Não vou criar... Eu poderia criar tijolo, areia, cimento, tinta, poderia criar isso tudo. Não, eu vou criar um tipo de material de construção chamado material, tá? Gráfico gigante, planilha de recursos. E aqui, ó, recurso. Eu vou ter um recurso chamado material. Ele vai ser do tipo material, tá? A unidade desse material, pessoal, vai ser, vamos dizer, metro cúbico. Metro cúbico, M3, tá? E vejo que, como é do tipo material, o que eu tenho que preencher aqui, ele muda, ó. Eu estou na mesma planilha com 2 tipos de coisas diferentes e o project entende que eu não tenho mais unidade máxima. Porque, por exemplo, eu não compro... Se eu preciso construir um...
Se eu preciso construir um muro, eu tenho que ter a quantidade de tijolos para fazer o muro. Não dá para eu limitar, senão eu não construo. Material é material. Material consome-se o que for necessário, certo? E aí eu digo que a taxa padrão para o metro cúbico de material é R$50. Pronto. Não tem hora extra, não tem nada, é só isso. Eu digo que é o material. Poderia ser tijolo, milheiro, R$1.000. Poderia ser cimento, saco, R$100. Poderia ser tinta, o galão ou a lata, seja o que for, a R$120. Poderia ser azulejo, metro quadrado, a R$300. Poderia ser piso cerâmico, metro quadrado, a R$250. Poderia ser fio, metro ou rolo, sei lá, depende do rolo, sei lá, R$1.500. Certo? Então, material que vai ser aplicado no serviço. Não é mão de obra, é material. Volto para o gráfico de Gantt. E aí, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Estacas. Alô? Voltei, pessoal? Voltou. Vocês viram até aonde, por favor? Eu estava explicando a questão do material. Alguém, por favor, me dê um feedback aí. Eu não sei o que aconteceu. Eu caí de uma hora para outra. Até o Você Ciro. estava falando sobre o material. Isso, por dizer, exemplo, né? as unidades Poderia ser materiais. tijolo, poderia Isso. ser tinta, poderia ser... Isso. Ótimo, beleza. Então, só para exemplificar, material genérico, metro cúbico. E aí, agora eu vou aplicar o material aqui, vejam. O recurso que eu posso aplicar em uma atividade pode ser misturado, material, trabalho, porque é assim que é. Para executar um muro, eu vou ter que gastar areia, vou ter que gastar tijolo, cimento, água, e vou ter que gastar também hora do pedreiro e do ajudante. Então, para executar um serviço de construção, eu junto vários tipos de recursos para aquilo poder acontecer. Posso fazer isso no Project? Claro. Várias maneiras de fazer. Eu vou fazer de uma que fica mais fácil da gente visualizar. Veja só, estacas, eu só tinha colocado mão de obra. Mas vamos supor, eu vou pegar agora detalhes aqui, ó, clicar nesse botão detalhes. Tá aqui os recursos. Eu vou colocar aqui também, vou utilizar material. Vou utilizar 50 unidades no material. 50 o quê? 50 metros cúbicos de material. Ok. Quando eu clico OK, pessoal. Deixa eu ver aqui, é porque eu esqueci de ver quanto é que estava. Quando eu clico OK, veja, ele colocou aqui 50 metros cúbicos. Ele preencheu aqui nos recursos, ó, ele colocou trabalhador, ponto e vírgula, material, 50 metros cúbicos. E agora o custo é 3.460. Se eu voltasse aqui e tirasse o material, veja, o custo estava 960. Mas quando eu coloco o material, 50 unidades, que eu boto OK, o custo vai para 3.460. Aqui no segundo bloco, se eu tivesse material 10 unidades, quando eu clico OK, ele já recalcula para mim. Mesma coisa aqui, eu poderia ter material 5 unidades e ele vai recalcular para mim. Colunas e vigas, material, eu vou colocar, vamos ver se ele aceita número quebrado, 5,5, 5,5, 5,5, OK. Número calculou aqui, 5,5 metros cúbicos, naquele preço que eu coloquei lá, aqui. Trabalhador, eu vou utilizar 6,32. Opa, deu errado? Esse 32 aqui ele não aceitou? Não, trabalhador, desculpa, é material. Material, OK. 6,32, está aqui o número quebrado, ele fez a conta para mim. Deu para entender? Se eu vier agora aqui, ó, sumir com os detalhes, mas vou pedir informações dessa atividade. Aqui nos recursos aparece de novo. Aparece as unidades e aparece o custo de cada um. Ó. Desses 1.916,
1.600 é trabalhador e 316 é material. Então, mão de obra 1.600, 316 material. E está aqui a quantidade. Um trabalhador vai utilizar 6,32 metros cúbicos desse material, e que vai me custar 316, para executar esse serviço em 20 dias. Então, veja, pessoal, é muita informação, tá? E o Project está gerenciando toda essa informação para nós automaticamente. Que atividade é, quando ela acontece, qual a duração dela, que recursos ela vai utilizar e quanto é que ela vai custar. Está tudo aqui. Joia? Perguntas, por Ô, favor. professor, Oi. e se caso tivesse calculado o custo no Excel e fosse tentar colocar o custo diretamente no project? Existe uma possibilidade de fazer isso aí. Como é que você vai fazer isso aí? Boa pergunta. Existe uma possibilidade de você fazer isso aí. Você pode fazer o custo colocando aqui tudo, os recursos e pedindo e o project calculando para você. Mas você pode também, é outra maneira de fazer, de dizer, você fez todas as contas lá no project, lá no Excel, e aí não quer utilizar recursos. Tá? Você pode chegar aqui e mandar aparecer isso aqui, ó, custo fixo. Custo fixo. Certo? Custo fixo é um custo que você tem que dizer. Ah, isso aqui vai ser 3.450 e não 3.460. Tá certo? Opa, desculpe. Só que aqui eu tinha que fazer o seguinte, ó. Tinha que zerar o material, tá? Por quê? Vejam, o Project, ele permite que você calcule um custo, e esse custo é em função dos recursos atribuídos, e permite que você atribua também um custo fixo, tá? Que é isso aqui. Se eu não utilizar o custo fixo, só vai aparecer o custo ligado a materiais. Mas eu não quero atribuir materiais, porque eu já fiz as contas tudo fora, veio lá da orçamentação. Então, o que é que eu faço? Eu não uso nenhum recurso, não atribuo nenhum tipo de recurso, tá? Vou tirar o recurso aqui e utilizo aqui o custo fixo. Vamos lá, aqui é 2.000, aqui é 1.500, tá vendo? Porque ele vai somar o custo fixo, que está aqui o que você calculou, lá no Excel, vai somar com o recurso, que no caso é zero, que você não atribuiu nada, e vai dar o custo da atividade aqui. Entendeste? Entendi, professor. Valeu. Deu para entender? É assim que se faz, tá? Fica mais. Se você tiver feito o orçamento todo fora, fica mais fácil, só que aí você não precisa jogar aqui materiais, mão de obra e tal, você joga só ali no custo fixo e acabou-se. O que mais? Professor, e se eu não botar isso aí de custo fixo, se eu botar assim, digitar manualmente na célula de custo, dá alguma coisa? Olha, você está dizendo é chegar aqui, veja, esse custo é calculado em função disso, tá? Se você chegar aqui e botar 5.000, ele perdeu a relação disso com isso. Tá? Eu não aconselho a fazer assim. Ou você usa assim, tá certo? Calculando, atribuindo o recurso, atribuindo o material e ele calculando, para você não perder esse relacionamento. Ou você não atribui material e utiliza isso aqui. Se você fizer isso, você está bagunçando, você está tentando fazer duas coisas num canto só. E aí você pode perder, tanto se perder esse controle aqui, você mudar alguma coisa aqui, não vai mudar aqui. Ok? Certo. Agora, podia não ter nada aqui, né? E podia ser 5.000 aqui. Só que veja o que é que aconteceu. Vai automático. Ele jogou no fixo. Certo? Então acaba que dá na mesma coisa, né? Se eu não fizer nome de recurso, botar ali, Ele já vai direto. Ele vai preencher o fixo. Mas se você botar o nome de recurso e botar um valor aqui, ó a bagunça que dá. O que foi que ele fez aí? Vou voltar para... Ele fez a soma dos recursos e somou com os custos fixos, né?
Isso, 1.780, ó. Eu botei 2.000 aqui. Aí ele botou 220 aqui. Ele fez uma lambança aqui. Pelo que eu entendi, ele fez o cálculo dos recursos, Isso. tá ali, e somou com 220 do Isso, custo fixo. 750, 1.000. Mas veja aqui, veja, vamos ver uma coisa aqui. Aqui está 250, 7.250. Eu vou aumentar R$750 aqui, tá? Vai para 1.000. Ok? 1.000. Veja, 1.000. O que foi que ele fez? Ele pegou, colocou aqui 1.000 e colocou 750 aqui. E aqui era 7.250, passou para 8.000. Ele aumentou esses 750 aqui. Ficou uma conta que fica difícil depois de você rastrear. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Tem alguma coluna que faça só esses custos aí dos recursos? Porque esse custo aí, pelo que eu estou vendo, ele está englobando tudo, né? O custo fixo, o custo é isso. É o fixo mais o custo calculado aqui. Vamos ver aqui uma coisa. Custo. Olha o que é que nós temos aqui de custo. Vamos ver se o que você quer responder é esse custo de orçamento. Não, não apareceu nada. Se eu digitar custo... Esqueça essa história de linha de base, eu não expliquei isso para vocês não, tá? Mas, que repete, ó, 11 vezes. Custo real, custo. Não, não tem. Não temos. O real é quando a gente colocar, tem vários outros custos aqui. Só se fosse esse custo 1 aqui, que também é zero. O que ele calcula custo em função do nome dos recursos, ele já joga direto aqui, tá? E ele acrescenta quando você coloca algum custo fixo. Certo? Se eu puser aqui o custo de 1.000, vai para 4.460, que é os 1.000 aqui, mais os 3.460 daqui, que ele joga no número só. Certo? E aqui, se eu tentar, no lugar de 250, digitar 1.000, ele interpreta que é 250 do material e 750 é do custo fixo. Ele jogou para cá. Ele continua calculando o material aqui, ó, 250, mais 750 do custo fixo, para poder fazer o número. Se eu puser 0, volta para 250, se eu puser 0. Tranquilo? Então, para efeito de guardar a memória da explicação, eu vou parar agora a gravação, tá? E quero falar com vocês ainda um pouco. Pessoal, dúvidas? Alguém tem alguma dúvida?